Olá, estamos aqui começando mais um vídeo e hoje muito especial, né? Encerrando aí o ano de 2020. Então eu resolvi fazer uma pesquisa informal com os meus colegas de trabalho e através dessa pesquisa me veio a intenção desse vídeo de hoje, que é fazer uma retrospectiva da educação em 2020. E quando eu perguntei aos meus colegas o que tinha sido esse ano para eles, a maioria deles me respondeu a mesma coisa: inovação, mudança, desafio. Então, pautado nesses resultados, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente relembrar um pouquinho do que foi esse ano para nós da educação. Foi um ano muito atípico, vivenciamos aí uma pandemia mundial. Iniciamos o ano normalmente, cheio das nossas expectativas através dos nossos planejamentos, e no mês de março fomos surpreendidos com essa parada. Imaginávamos que seria uma coisa de curto prazo, mas de repente veio uns longos aí 8, 10 meses de paralisação, coisa nunca vivenciada, né, pela nossa geração e algo inimaginável. Então, assim, nos vimos num momento de sufoco, de insegurança, medo, não só pela situação mundial, mas pela situação dos nossos alunos, né? Então iniciamos com esse misto de sentimentos: medo, tristeza, insegurança, julgamentos, né, dos terceiros que não estavam vivenciando esse processo na educação. E aí fomos passando o tempo aguardando esse retorno para o presencial, que não ocorreu na maioria das instituições de ensino. Então foi-se necessário, né, mediante o cenário mundial da pandemia, se iniciar o ensino remoto. Só lembrando que em meio a esse transtorno, dessa novidade toda, ainda vivíamos um cenário educacional meio complexo, né? A ausência de ministro da Educação, votação do Fundeb, que felizmente foi positiva, mas enfim, um misto de sensações. Eu costumo dizer que é como se nós, professores, educadores, estivéssemos abastecendo o avião em pleno voo. Então foi toda uma novidade para todo mundo, né? E esperando esse retorno presencial, nós acabamos ficando um tempo parados, sem contato com os nossos alunos, o que gerou reações diferenciadas às pessoas. Alguns professores acabaram se paralisando, até mesmo pelo contexto assustador de uma pandemia mundial. Outros professores aproveitaram para se dedicar mais ainda, então fizeram cursos, buscaram mais conhecimento, cada um ali conforme a sua reação ao contexto em que estava vivendo, né? E aí a gente pode dizer que ficamos sem saber o que fazer, como agir. E aí é que entra, né, depois desse longo tempo pausado que a gente imaginava que ia passar e que a gente voltaria, nós vivenciamos o sistema do ensino remoto, né, que foi um diferencial, e em cada localidade ele foi diferente, e em cada rede de cada localidade ele foi diferente. Então não existe um único ensino remoto, né, no Brasil, mas foi assim uma diferenciação e foi necessário. E quando se colocou esse ensino remoto, veio a novidade. Aí veio mais uma carga de sentimentos, uma carga de emoções para que nós, professores, experimentássemos. Então a gente se sentiu meio assim como no primeiro ano de trabalho, que a gente vai para a sala de aula e pensa: e agora? Né? Foi um pouco disso que a gente vivenciou, e aí acabamos errando muito, né? Eu falo que
Esse ano todos os pecados pedagógicos foram perdoados, porque foi um ano muito difícil, de muito sufoco, muita coisa para fazer, muita informação, né, tanto social quanto educacional, e esses sentimentos, a gente se viu convidado a se refazer, se repensar enquanto profissionais. E aí veio esse sistema, né, educacional remoto, e nós passamos a adotar material didático para trabalhar com as crianças. Como eu disse, cada local aderiu a uma forma de trabalho, mas de modo geral foi um material de estudo com atividades de fixação do conteúdo ministrado. Alguns locais fizeram aulas síncronas, né? O professor dava aula como se estivesse em sala de aula. Em outros locais não houve aulas ao vivo. Algumas escolas optaram em criar grupos de WhatsApp e postagem de conteúdos através deles, outras não. Então é difícil de citar como foi esse processo, mas de modo geral foi assim, né? Um material didático que o aluno estudava e tirava suas dúvidas com os professores, ou através de aulas online, ou através de grupos, de redes sociais, e-mails, ou através mesmo desse atendimento remoto. Então, esse processo foi o que norteou a educação nesse momento de pandemia. Esse atendimento à distância através da tecnologia. Então, a tecnologia veio para nos salvar nesse momento, né? E não há como fugir disso. Essa foi a grande inovação que essa pandemia, que esse ensino remoto nos trouxe, né? Essa necessidade de se adequar às tecnologias. E daí a gente vivenciou então, né, um misto de sentimentos entre benefícios e prejuízos que acabaram em certos momentos um sendo o outro sendo um, né? A gente então tem essa questão da tecnologia que foi a nossa aliada, que acelerou um processo que seria, acredito, natural daqui a uns anos, mas já foi intensificado. E ao mesmo tempo que ela foi super positiva, porque os professores precisaram melhorar a sua forma de integração com os alunos, ele também foi um pouco difícil, porque muitos professores apresentaram dificuldades em lidar com a tecnologia, né? Não sabiam como fazer, professores que são tímidos, que não sabiam se portar frente às câmeras, dificuldades técnicas, dificuldades de material, de estrutura. Então isso gerou muito problema. Além do problema para os professores, a tecnologia intensificou um problema que já é garantido, né? Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito universal à educação, que ele deve ser permitido a todos. E infelizmente a tecnologia não garantiu esse direito aos nossos alunos, porque muitas crianças têm o acesso restrito ou não têm acesso à internet, à tecnologia, e isso foi um grande dano para o sistema de ensino remoto, porque muitos alunos ficaram prejudicados por não terem esse acesso, essa facilitação, né, das tecnologias. Então esse foi, para mim, um dos maiores problemas do ensino remoto. Um outro benefício, né, que também pode ser visto como um prejuízo, foi a questão do relacionamento. Por quê? O relacionamento escola, família e sociedade ficou muito mais enfatizado. Nós tivemos que estreitar esses laços na marra, né? Eu digo, porque a gente muitas vezes não conhecia nem o pai do nosso aluno, e aí de repente a gente tinha ele nos nossos contatos nas redes sociais. Então esse relacionamento foi positivo, porque a gente porém esse relacionamento também, como a gente sabe que muitas vezes não flui no presencial, também não fluiu no remoto. Então esse distanciamento prejudicou um pouco.
Outra questão, a comunicação, né? A comunicação teve que ser mais clara, teve que ser uma comunicação mais direta, então os professores tiveram que se adequar a isso. Muitos professores iniciaram suas atividades no YouTube, em blogs, em redes sociais específicas para a educação, e aí essa comunicação ficou mais facilitada nesse sentido, um novo tipo de comunicação que talvez não existiria no modelo presencial. Porém, também, em função de muitos alunos dependerem de um incentivo a mais, de uma participação ou mesmo de estrutura, muitos alunos não tiveram oportunidade de estreitar esses laços e de se comunicarem de maneira eficiente com os seus professores. Um outro ponto que a gente vale salientar é a questão da valorização do currículo, que essa pandemia foi fundamental, porque a gente se viu com necessidade de passar os conteúdos para os alunos, mas a gente sabia da dificuldade disso. Então, o que a gente fez? A gente focou no currículo mínimo, então foi um momento em que a gente valorizou bastante, né, as leis, as normatizações, e seguimos esse currículo a fim de permitir o mínimo de aprendizado esperado para os nossos alunos. Isso foi positivo, mas também, né, deixou de lado aqueles momentos que a gente vivencia o currículo oculto, que é aquele que está fora das leis, né, das normatizações, e que também é muito importante. E isso também é uma crítica que é feita ao processo de ensino remoto, porque não há esse contato, essa troca, essa vivência entre professor, aluno e aluno. Então ficou meio assim que numa situação de afastamento, muitas vezes com uma relação fria, né? E por fim, um ponto que eu acredito que seja positivo para todos nós foi o senso de coletividade, em que a gente se viu ali, né, uns pelos outros, professores se uniram, criaram grupos, trocaram conteúdos, se incentivaram, se motivaram, e isso foi muito positivo, porque eu vi que nós, enquanto categoria, muitas vezes a gente é tão afastado, e foi um momento que a gente usou para se unir, né? Então, assim, esses pontos, eles têm essa dualidade, mas eu acredito que a gente precisa, né, nesse momento, trazer para nossa vivência o que ficou de positivo, porque foi um ano totalmente atípico, mas a gente precisa ver o que a gente pôde fazer através dele. Então, precisamos fazer esse balanço e compreender que os desafios existiram, mas existiram para nos inovar, para nos reinventar. E esse nos reinventar fez de nós pessoas e professores ainda melhores. Então, para mim, professora Thalita, né, um dos principais aprendizados assim que ficou dessa pandemia enquanto professora foi, né, a potência de olhar o nosso estudante em todos os seus aspectos, né, na questão cognitiva, do aprendizado, de tentar passar minimamente para ele esse conhecimento, a questão social, de olhar para esse aluno, né, com empatia, de olhar para esse aluno com um olhar de acolhimento, de compreensão, de tentar oferecer para ele uma condição mínima de aprendizado. A questão também afetiva, que também tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, e a questão que se refere à cultura, né? Porque tantos alunos vivenciaram aí tantas dificuldades, se nós, professores, né, tivemos tanta dificuldade com a tecnologia, com o acesso, com as inovações, os nossos alunos também. Então eu acredito que foi um ano difícil para todos, mas que a gente precisa trazer conosco essa bagagem. O que foi positivo a gente deve agregar à nossa prática, o que ficou a desejar a gente deve superar nos próximos anos, mas que a gente traga conosco os benefícios, os aprendizados, as inovações, que a gente não perca isso na nossa prática, na nossa trajetória profissional. Bom, gente, então era isso que eu queria deixar. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque é um 2020 intenso
e a gente precisava falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito obrigada quem assistiu até aqui, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!